Olá, meninos e meninas, bem-vindos de volta! E agora vamos abordar o tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo de suporte. Vamos lá? Bem, pessoal, como já comentado aí inicialmente, o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo de suporte. Essa classificação ela se deve ao fato de que esse tecido possui sua matriz extracelular com consistência rígida e também mineralizada, e ela é chamada de matriz óssea. O tecido ósseo ele constitui-se no principal componente do esqueleto, exatamente. E ele tem como funções dar suporte aos tecidos moles. Então, os tecidos duros do corpo, eles dão suporte aos tecidos moles. E, além disso, ele protege órgãos vitais. Por exemplo, aqueles contidos na caixa craniana, o sistema nervoso central, o tecido nervoso aí contido na caixa craniana, na torácica, bem como também a medula óssea, né, que é um tecido conjuntivo de propriedades especiais, que é um tecido conjuntivo hematopoético ou reticular, responsável por produzir as células do sangue, que fica contido nessas paredes rígidas do tecido ósseo, numa região interna do osso chamada de canal medular, ou então nos espaços esponjosos do osso, que nós vamos ver mais adiante como se dá essa organização interna do tecido ósseo. Tá? Ele também proporciona apoio aos músculos esqueléticos. Então, nós temos um tipo de tecido muscular, que é o músculo esquelético, e o músculo esquelético possui as suas células se inserindo em peças ósseas. E esta ligação, ela permite com que as contrações exercidas pelas células musculares, elas sejam transmitidas aos ossos e esses, portanto, ampliam as forças geradas pela contração das células musculares e transforma essas forças em um sistema que é parecido com um sistema de alavancas, tá? Além de funcionar como um depósito de íons importantes para a função de muitas células do corpo, como o íon cálcio, que é fundamental para a contração das células musculares, que é fundamental para o funcionamento de célula nervosa, do fosfato e também de outros íons que o tecido ósseo ele armazena e ele também libera de maneira controlada, de forma que esses íons eles possam manter a sua concentração fisiológica na circulação sanguínea, não operando nenhuma alta significativa que possa alterar a função do sangue gerar deposição em tecidos moles e nenhuma baixa significativa que comprometa a função desses tecidos que necessitam desses íons. Tá? É também atribuída ao sangue a potencialidade de absorver toxinas e metais pesados. Se nós ingerirmos inadvertidamente substâncias que são tóxicas ou ainda metais pesados, eles podem se depositar no tecido ósseo e isso geraria uma minimização desses efeitos que essas substâncias ou esses metais provocariam sobre outros tecidos que são mais sensíveis à sua presença, tá? Então, isso aí reduz ou resume, em linhas gerais, as funções que são exercidas pelo tecido ósseo. Com relação aos constituintes do tecido conjuntivo, vamos nos lembrar que os tecidos, em linhas gerais, eles são formados por célula e pela sua matriz extracelular. No caso do tecido conjuntivo, esta matriz extracelular, ela pode ter consistência líquida, como no caso do sangue, ela pode ter consistência frouxa, como no caso dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, e ela pode ter consistência rígida, como é o caso dos tecidos conjuntivos de suporte, né, que contam com dois tipos de tecidos, que são o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. No caso do tecido ósseo, esta matriz, além de rígida, ela é também mineralizada, e daí ela recebe o nome de matriz óssea. Então, em linhas gerais, sendo o tecido ósseo um tipo de tecido conjuntivo, ele é composto também por células e por matriz extracelular, sendo que esta matriz ela é chamada de matriz óssea. E as células, elas são as que dão origem ao tecido ósseo, ou seja, as que produzem o tecido ósseo, que são chamadas de osteoblastos.
Estas células, elas presas na matriz do osso, passam a ser chamadas de osteócitos, e células que passam a compor a fisiologia do tecido ósseo, que são células que produzem mecanismos de reabsorção da matriz, que são os osteoclastos. Então, o tecido ósseo ele é composto por mais de um tipo de célula, e essas células elas trabalham de maneira controlada e harmoniosa entre si para que o osso ele tenha a sua fisiologia de funcionamento. A sua fisiologia ela consta de formação e reabsorção. Então, durante o processo de crescimento do indivíduo, eu tenho muito mais formação óssea do que reabsorção óssea, mas coexistem os dois fenômenos. No período de estabilização, onde o indivíduo já atingiu a sua altura final, vai haver processos de neoformação óssea e processos de reabsorção óssea em níveis similares, de forma que o indivíduo nem vai ganhar mais tecido ósseo e também não vai perder significativamente aquele que foi formado. Então, ele vai, num período de vida, que é a fase adulta, a quantidade de osso ele vai se manter, ainda assim nós vamos ter fases de formação e fases de reabsorção óssea. E durante os processos de envelhecimento vai havendo uma perda que é considerada como um mecanismo senil fisiológico, onde os mecanismos de reabsorção eles serão um pouco superiores aos de formação, o que implica que durante essas etapas de envelhecimento vai haver uma perda óssea um pouco maior do que a neoformação óssea. Quem contribui para esses eventos são as células que constituem o tecido ósseo, que nós vamos abordar aqui na sequência em detalhes quais células seriam estas. Antes de abordarmos quem são esses constituintes do tecido ósseo, é válido ressaltar que o tecido ósseo ele é composto por uma parte dos seus constituintes orgânicos e uma parte dos seus constituintes inorgânicos. Este tipo de organização do tecido ósseo, ele permite que nós realizemos técnicas histológicas para poder observarmos a sua estrutura. Devemos lembrar que a histologia ela é uma área da biologia dependente de lentes de aumento, porque essas estruturas elas têm um tamanho que o nosso olho ele não pode identificar as estruturas morfologicamente. Então, nós necessitamos de lentes de aumento, no caso os microscópios, para poder ter noção de como que as células se organizam e como que elas se relacionam com a sua matriz extracelular. Até este momento, nós visualizamos em microscopia tecidos ou líquidos, no caso do sangue, em que a gente viu que a técnica histológica para sua observação era o esfregaço sanguíneo, ou então os tecidos conjuntivos, ou então o tecido epitelial, que são exemplos de tecidos conjuntivos, que são exemplos de tecidos moles. As técnicas para confecção histológica de tecidos moles são técnicas em que nós nos baseamos basicamente na sua fixação e posteriormente na confecção de um bloquinho de parafina, e nós fazemos a secção desse bloquinho de parafina em uma máquina chamada de micrótomo, e aí a gente vai obtendo as finas fatias, e aí essas finas fatias elas vão ser postas na lâmina, vão ser coloridas e podem ser observadas na microscopia óptica. Quando nós temos tecidos duros, nós não conseguimos realizar a mesma técnica histológica que nós realizamos para tecidos moles, porque basicamente o micrótomo ele não consegue seccionar a parte inorgânica, que é a parte dura. Então, para que a gente consiga fazer preparos histológicos de tecidos duros, como o osso, é necessário que a gente defina qual das duas partes a gente quer privilegiar, no sentido de poder observar, porque, infelizmente, necessariamente as técnicas que permitem com que a gente verifique a parte inorgânica, elas automaticamente destroem a parte orgânica. E vice-versa, se nós quisermos privilegiar a observação da parte orgânica, necessariamente as técnicas histológicas elas destroem a parte inorgânica. Então,
Para que eu possa dar um exemplo da vida prática, é como se eu quisesse, por exemplo, pegar um ossinho de galinha e eu quisesse visualizar a sua parte inorgânica, que é a sua parte dura, que são os cristais que compõem ele. Para que eu possa fazer isto, eu posso realizar técnicas que são técnicas chamadas de desgaste. Essas técnicas de desgaste, elas constam de obter uma fatia fina do osso e ir lixando, até que eu vou obter uma espessura tão fina dessa superfície do osso, em que se eu coloco ela na lâmina, a luz pode atravessar ela no microscópio óptico e eu consigo observar a estrutura que compõe a parte inorgânica. Só que essa técnica de lixar o tecido duro, ela acaba destruindo os componentes inorgânicos. Ela vai destruir a estrutura das células, destruir a estrutura das proteínas que compõem esta matriz orgânica do osso. E caso eu queira observar a parte orgânica, eu preciso fazer técnicas que são técnicas de desmineralização. Essas técnicas de desmineralização, elas são semelhantes ao que a gente obtém quando a gente pega o ossinho de galinha e coloca ele imerso no vinagre, que é o ácido acético. Então, quando a gente coloca o ossinho de galinha imerso no ácido acético, que é o vinagre, e a gente deixa por um período de tempo, o ácido acético ele vai removendo os cristais de íons da estrutura e no final nós vamos obter basicamente os constituintes orgânicos do osso. E ele vai perder, portanto, a sua dureza e vai se tornar uma estrutura flexível, porém que pode ser cortada pelo micrótomo. Então, nas técnicas histológicas, nós não utilizamos o ácido acético, nós utilizamos outras estruturas que são consideradas como quelantes, que são outros líquidos que são considerados como quelantes, que removem da estrutura do osso os íons e após essa remoção vai-se permanecer apenas os constituintes orgânicos e aí nós podemos fazer cortes histológicos no micrótomo e fazer um preparo similar ao preparo de qualquer tecido mole. Então, em resumo, não é possível que uma técnica histológica para tecido duro permita a visualização de ambos os componentes juntos, a parte orgânica e a parte inorgânica do tecido duro. Para que eu faça um preparo em que eu possa visualizar a parte orgânica, automaticamente ele acaba destruindo a inorgânica e vice-versa, tá? De forma que as técnicas para visualização da parte inorgânica são chamadas de técnicas por desgaste. E as técnicas utilizadas para visualização da parte orgânica são chamadas de técnicas por desmineralização. Bem, no que diz respeito a algumas características do tecido ósseo, nós temos que ele, além de ser um tecido duro, ele é um tecido celularizado, vascularizado e inervado. A vascularização, que é quem permite a nutrição do tecido ósseo, ela se encontra ou ela provém de tecidos conjuntivos que circundam a superfície do osso ou então que forram os espaços internos do osso. Essas estruturas, elas são chamadas de periósteo, que se encontra na periferia do osso, revestindo a sua superfície. É um tipo de tecido conjuntivo denso não modelado. E o endósteo, que é uma camada de células osteogênicas que envolvem internamente os espaços do osso. Então, o periósteo e o endósteo, além de eles contribuírem para a nutrição do tecido ósseo, eles também contribuem com células para produzir osso na superfície da sua estrutura. Então, estas células que compõem a região mais profunda do periósteo e que compõem o endósteo são chamadas de células osteoprogenitoras. As células osteoprogenitoras são aquelas células que podem vir a ser transformadas em osteoblastos e podem produzir a matriz orgânica do osso. Tá? Então, em linhas gerais e em resumo, nós temos que o tecido ósseo ele é um tecido duro, porém ele é vascularizado, celularizado e inervado.
a sua vascularização é quem produz a nutrição, né? E ela provém de tecidos conjuntivos que circundam o tecido ósseo, tanto na periferia quanto internamente, revestindo os espaços internos do tecido ósseo. Externamente, esse tecido conjuntivo denso não modelado recebe o nome de periósteo, e internamente esse tecido conjuntivo recebe o nome de endósteo. Além de ajudar na nutrição, ainda colaboram com células para a produção de tecido ósseo superficial. Bem, então vamos dar início à abordagem a respeito das células do tecido ósseo a partir da célula chamada de osteoblasto. O osteoblasto é a célula responsável por produzir a parte orgânica da matriz óssea, que é denominada de osteoide, e posteriormente operacionalizar a mineralização do osteoide, que é, portanto, a finalização da produção da matriz óssea, que passa, portanto, a ser chamada de matriz óssea. Então, a matriz óssea ela é o resultado da deposição da matriz orgânica e a sua subsequente mineralização, onde o osteoide ele é exclusivamente o conteúdo orgânico. É importante que se diga que todo tecido duro ele necessita inicialmente de uma base orgânica, e aí, posteriormente, os cristais vão se depositando sobre a parte orgânica e vai tornando esse tecido um tecido mineralizado, que, consequentemente, é um tecido duro. Tá? Então, no caso do tecido ósseo, a parte orgânica ela é chamada de osteoide, e quando o osteoide sofre mineralização, ela passa a ser a chamada de matriz óssea. Quem operacionaliza todas essas etapas, quem realiza essas funções, é uma célula chamada de osteoblasto. Tá? Do ponto de vista da sua nomenclatura, ósteo é o prefixo da célula que indica de qual tecido ela faz parte, e blasto geralmente representa uma célula jovem com alto poder de síntese. E justamente é isso que o osteoblasto ela é, uma célula altamente sintética que responde pela produção dos constituintes orgânicos do osso e pela sua mineralização. Os osteoblastos, elas são células que estão sempre localizadas na superfície do osso. Então, aí nesta fotomicrografia, que é uma fotomicrografia onde foi se operacionalizado a desmineralização do osso, e, portanto, nós estamos vendo exclusivamente a parte orgânica. Na região abaixo, onde nós temos aí ilustrado por uma seta preta a composição da matriz orgânica do osso a partir da sua desmineralização, mas no osso em si, isso aí corresponde à matriz óssea. E apontado por células azuis, nós temos os osteoblastos. Os osteoblastos, portanto, eles estão na superfície da matriz óssea. E aí eles depositam a parte orgânica e posteriormente eles mineralizam, fazendo com que o osso possa crescer em espessura ou então em comprimento. Essas células elas podem estar em uma fase muito ativa ou elas podem estar em um momento inativo. Quando elas estão em uma fase inativa, elas se tornam mais achatadas, mais pavimentosas, e isso implica dizer que elas estão com menos organelas de síntese. Mas quando elas se tornam bastante ativas, que é naquela fase onde elas estão efetivamente realizando a síntese da matriz óssea, elas aumentam o volume do seu citoplasma, elas ganham um aspecto mais parecido com o cúbico e o seu citoplasma ele se torna um pouco mais basófilo. E isso implica dizer que a célula está em atividade sintética no momento. Tá? Então, o osteoblasto ele tem como função produzir e mineralizar a matriz orgânica do osso. É uma célula que está localizada na superfície do osso e ela pode morfologicamente variar, e essa variação ela está diretamente relacionada com o seu estágio funcional. Então, quando ela está com uma
uma fase menos ativa, produzindo basicamente para consumo interno, ela se torna mais achatada. E quando ela está mais sintética, bastante ativa na atividade de produzir os componentes orgânicos do osso e mineralizar, ela se torna mais robusta, né? Ela aumenta suas organelas internas e ela ganha uma forma mais cúbica com o citoplasma mais basófilo. Então, essas são as características da célula que é responsável por produzir o tecido ósseo, que são os osteoblastos. Na sequência, vamos falar a respeito do osteócito. O osteócito, ele não é uma célula nova. Na verdade, ele é o próprio osteoblasto que acabou sendo aprisionado pela própria matriz óssea produzida por ele mesmo. Então, quando a célula ela vai produzindo a matriz, no caso o osteoblasto, e essa matriz ela vai circundando a célula, em um determinado momento a célula ela fica completamente dentro da matriz, aprisionada por esta. E aí, quando ocorre a mineralização do osteoide e que a matriz ela se torna rígida, a célula fica aprisionada neste espaço e ela agora passa a não mais ser chamada de osteoblasto. Ela ganha agora o nome de osteócitos, certo? As células que geralmente têm esse sufixo citos, geralmente são células que têm um menor poder de síntese. E os osteócitos, eles de fato, eles não mais se produzem para exportação, eles não mais estão colaborando com a produção da matriz óssea. Mas aí, neste momento, essa célula ela fica com a sua atividade sintética voltada basicamente para uma produção que sustenta a célula em si, que a gente chama de produção para consumo interno. Então, o osteócito, ele é resultante do aprisionamento do osteoblasto dentro da matriz óssea e isso vai levar a célula a reduzir drasticamente a sua atividade. A célula, a partir daí, passa a produzir exclusivamente para consumo e ela, obviamente, vai reduzir drasticamente também as suas organelas internas, porque se ela não vai utilizar, ela produz um mecanismo interno de destruição, de autofagia, que leva a uma redução do seu volume. Então, a célula ela ganha um aspecto mais fusiforme e fica aí localizada dentro deste espaço do osso. E esse espaço do osso que o osteócito ocupa, ele é chamado de lacuna. Então, se nós removermos o osteócito de dentro da matriz óssea, vai ficar ali um espaçozinho que cabe apenas a célula. Este espaço ele recebe o nome de lacuna. Portanto, dentro da matriz óssea, a lacuna é o espaço que cabe apenas uma única célula que se chama de osteócito. E o osteócito ele é a célula resultante do aprisionamento do osteoblasto. É importante que se diga que o osteócito ele é uma célula que precisa permanecer viva para que o osso também seja considerado como vivo. Se os osteócitos eles morrerem dentro da matriz óssea, este osso ele é considerado como um osso necrótico e o organismo realiza a sua reabsorção, ou seja, a sua destruição. Então, para que o osso se mantenha vivo, é fundamental a vida do osteócito. O osteócito ele operacionaliza as condições para que o osso seja considerado como uma estrutura vital, dinâmica. E esses osteócitos, eles ocupam um espaço aí dentro da lacuna, que está dentro da matriz óssea. Então, para que estas células elas recebam a nutrição suficiente para a manutenção da vida delas, elas se alimentam via corrente sanguínea, só que os vasos sanguíneos eles não passam adjacente a todas as células. Então, os vasos sanguíneos aí, eles vão passar nos tecidos conjuntivos aí adjacentes ao tecido ósseo ou em espaços dentro do osso, e os nutrientes eles vão se difundir dos vasos sanguíneos para
as adjacências e chegam até os osteócitos por meio de canalículos existentes dentro da matriz. Esses canalículos eles vão comunicar as lacunas entre si. Na próxima fotomicrografia, que vai ser a primeira fotomicrografia que nós vamos observar, que é uma fotomicrografia por meio de uma técnica histológica, que é a técnica por desgaste, nós vamos visualizar como que está a estrutura tridimensional desses canalículos dentro da matriz do osso. Nesta fotomicrografia atual que nós estamos visualizando, é uma fotomicrografia por desmineralização e nela nós não conseguimos visualizar os canalículos. Basicamente, nós conseguimos visualizar o corpo celular do osteócito ocupando a lacuna. Tá? E é importante que se diga que os osteócitos eles têm prolongamentos que ocupam o interior desses canalículos. E aí eles se comunicam com as células vizinhas e por meio desses canalículos e desses prolongamentos dentro dos canalículos é que as células vão recebendo nutrientes por difusão. Então, como a difusão ela leva até as células uma quantidade muito pequena de oxigênio e de nutrientes, essas células basicamente têm uma taxa de metabolismo muito baixa, porém de fundamental importância para a manutenção da vida do osso. Como eu havia mencionado anteriormente, nesta fotomicrografia, é uma fotomicrografia operacionalizada pela técnica de desgaste, onde nela nós estamos vendo apenas a estrutura inorgânica do tecido ósseo. Tudo que for orgânico foi destruído pelos mecanismos em que se utilizou a lixa para poder desgastar a estrutura do osso e transformar ele numa fina fatia essa translúcida, possível de ser observada na microscopia óptica. Então, essas regiões escuras que têm um aspecto fusiforme, alongado, é a estrutura da lacuna. E essa lacuna, ela está vista aí nesta fotomicrografia em uma cor escura, porque no momento em que nós visualizamos no microscópio óptico, a luz, ao atravessar a estrutura dura e ao atravessar o espaço vazio, ela sofre um mecanismo de refração no espaço vazio, formando uma curva que forma, portanto, uma área escura. Então, no tecido ósseo vivo, esse local ele não é vazio, ele é preenchido pelo osteócito. Porém, durante as técnicas de confecção da lâmina para que se visualize os tecidos duros, que são nas técnicas de desgaste, o desgaste em si ele vai destruir toda a parte orgânica, incluindo as células em si. Portanto, os espaços onde as células ocupavam, elas aí estão vazias. E aí nós visualizamos muitas linhazinhas que intercomunicam as lacunas entre si. Essas linhazinhas, na verdade, são canalículos, são espaços no osso em que as lacunas estão se comunicando entre si e estão permitindo que os prolongamentos do osteócito ocupem esses canalículos, se comuniquem com as lacunas vizinhas, onde estão os osteócitos vizinhos, e assim aqueles osteócitos mais superficiais que estão próximos da circulação sanguínea vão recebendo os nutrientes e por meio de difusão vão fazendo com que esses nutrientes e essa oxigenação cheguem até as células mais distantes da corrente sanguínea. Tá? Então, em linhas gerais, dentro da matriz óssea, nós temos espaços onde ficam os osteócitos e espaços onde ficam os prolongamentos dos osteócitos. O corpo celular fica dentro das lacunas e o prolongamento do osteócito fica dentro dos canalículos. Na sequência, vamos falar a respeito das células chamadas de osteoclastos. Os osteoclastos são células gigantes, multinucleadas e móveis que ficam localizadas na superfície do osso. Essas células, elas provêm dos monócitos do sangue. São aquelas células que derivam da medula óssea,
circulam no sangue e quando atravessam a parede dos vasos sanguíneos e entram em contato com os fatores de crescimento presentes na matriz óssea, se fusionam. Então, vários monócitos na superfície do osso fusionam entre si, gerando uma célula gigante multinucleada, onde cada núcleo representa uma célula que se fusionou para dar origem à célula maior, que é o osteoclasto. Portanto, o osteoclasto é uma célula que compõe o sistema fagocitário mononuclear. Nós já comentamos disso lá no tecido conjuntivo propriamente dito, falando do macrófago, que deriva também do monócito, só que no tecido conjuntivo o monócito se transforma em macrófago. Na corrente sanguínea, a célula permanece na forma de monócito e no tecido ósseo, essa célula sofre fusão com outras iguais a elas e geram uma célula móvel, gigante e multinucleada que fica localizada na superfície do osso e essa célula é chamada de osteoclasto. Os osteoclastos são células que têm a função de produzir a reabsorção do osso. E o fenômeno de reabsorção do osso, ele é controlado pela atividade dos osteoblastos. São os osteoblastos que sinalizam para que os osteoclastos realizem reabsorção. E os osteoclastos, eles vão reabsorvendo a superfície e eles podem migrar através da superfície. E esta reabsorção, ela não se dá de maneira aleatória. Na verdade, essa reabsorção, ela serve para que haja também fenômenos de remodelação do tecido ósseo. Então, por exemplo, quando nós temos um crânio de uma criança, um crânio de um adolescente, um crânio de um adulto, e nós temos, por exemplo, um osso de um crânio de uma criança, ou de um adolescente, ou de um adulto. Então, o frontal, ele tem uma forma no crânio da criança, uma outra forma aumentada no do adolescente e uma forma ainda aumentada no crânio do adulto. Esta modificação da forma deste osso no crânio da mesma pessoa ao longo do processo de crescimento do crânio é chamado de remodelação. E esses fenômenos de remodelação que aconteceram com este osso, mas não apenas com este, com outros ossos do corpo, eles foram remodelados por atividades coordenadas dos osteoblastos e dos osteoclastos, gerando reabsorção, por exemplo, internamente e neoformação externamente, o que produz um aumento do tamanho desse osso específico que nós estamos falando, mas em outros ossos o fenômeno de remodelação se dá de maneira diferenciada. Então, os osteoclastos são células que derivam dos monócitos, que provêm da medula óssea. Essas células se fusionam na superfície do osso, gerando uma célula móvel, gigante e multinucleada, com função de reabsorver o tecido ósseo. Essas reabsorções, elas são controladas por sinalizadores emitidos pelos osteoblastos, ok? À medida que as células elas vão operacionalizando os mecanismos de reabsorção, então elas vão cavando o osso. E aí, quando elas vão cavando o osso, elas vão ficando dentro de uma cavidade na superfície do osso, que nós denominamos de lacuna de Hall-Ship. Então, as lacunas de Hall-Ship são depressões na superfície do osso, resultantes da escavação da atividade de reabsorção do osso produzida pelos osteoclastos. Aí, nas setas, nós vamos indicar os osteoclastos na microscopia óptica, num corte histológico por desmineralização. No esquema representado, nós temos a indicação de uma célula, que é o osteoclasto, que está fixada na superfície do osso
e é através deste mecanismo de fixação da célula na superfície do osso que ela vai garantir um espaço específico em que ela vai operacionalizar esta destruição da superfície óssea, que é a reabsorção do osso. Então, antes de lançar as enzimas que são responsáveis por destruir, reabsorver o osso, a célula ela se fixa na superfície. Então, as setas vermelhas estão apontando aí proteínas da célula que vão se prender na superfície do osso. E aí ela vai delimitar esta área, onde posteriormente ela vai começar a lançar as enzimas líticas, e essas enzimas líticas vão realizar os mecanismos de destruição da parte orgânica do osso e a liberação dos íons que estão aí, né, aprisionados na matriz. Esses íons são retirados pela própria célula e lançados na corrente sanguínea. Então, desta forma, a célula destrói os componentes orgânicos, retira os íons e lança os íons para a corrente sanguínea. Então, este é o mecanismo de atuação do osteoclasto. Ele se fixa na superfície do osso, delimita uma área de atuação onde as enzimas líticas serão lançadas, e aí ele começa a lançar as enzimas que destroem a parte orgânica e vai liberando os cristais, e aí ele vai pegando os cristais e vai lançando na corrente sanguínea. E aí esta atividade gera uma área central de escavação, que é a lacuna de Hall-Ship. Abordando agora os constituintes da matriz óssea, nós temos que o osso é um tecido duro formado por 50% da sua constituição de componentes orgânicos e 50% da sua constituição de componentes inorgânicos, que são os cristais. Esses cristais, eles estão organizados na estrutura, na forma que a gente chama de hidroxiapatita. A hidroxiapatita, ela não é exclusiva dos tecidos orgânicos. Ela é o mesmo tipo de cristal encontrado em rochas. Porém, no nosso organismo, esta estrutura 3D, que é a apatita biológica, ela é um pouco menos organizada do que nas rochas. Então, ela se constitui de Ca10, PO4,6 OH2, né, que são os íons de cálcio, fosfato e hidroxila, e elas compõem a parte inorgânica de todos os tecidos duros do corpo humano, entre eles o tecido ósseo, né? Então, além do tecido ósseo, nós temos os tecidos dentários, que também são tipos de tecidos duros. Tá? No que diz respeito à mineralização dos tecidos duros do corpo humano, o menos duro é justamente o tecido ósseo, em que a dureza dele é dada pela quantidade de componentes inorgânicos que compõem a sua matriz. Então, o osso ele é composto por 50% de componentes inorgânicos e 50% de componentes orgânicos. Esta organização do osso, em que se tem uma associação de 50% inorgânico com 50% orgânico, é fundamental para que o osso ele ganhe um aspecto de resistência a forças mecânicas. Obviamente que nós temos uma limitação para essas forças mecânicas, porque se elas excederem o limite de tolerância, o osso ele reabsorve, ou seja, sua matriz ela é destruída. Porém, se o osso ele fosse exclusivamente composto por íons, se ele fosse apenas inorgânico, ele seria duro, porém ele seria friável. Né? Friável é a característica de facilidade de se partir frente a forças mecânicas não tão intensas. Então, nós conseguimos exercer sobre o osso forças um pouco mais intensas e ele suporta isso. Então, nós podemos pular, nós podemos correr, nós podemos andar, e a nossa estrutura óssea ela tem a
organização apta a suportar essas forças. Então, isso se dá sem que o osso sofra fraturas com facilidade, graças a esta associação dos componentes orgânicos com os componentes inorgânicos. Então, se o osso ele fosse com uma muito maior quantidade de componentes inorgânicos, ele seria friável. Porém, se ele fosse com uma quantidade muito menor de componentes inorgânicos, ele não teria a característica da rigidez, ele seria uma estrutura flexível. Então, graças justamente a esta composição balanceada entre componentes orgânicos e inorgânicos, é que o osso consegue ser duro, porém não ser friável e, portanto, resistir às forças de impacto que são necessárias que eles resistam para cumprir as funções que são atribuídas a esse tecido. Então, complementando essa informação a respeito da composição da matriz óssea, já deliberamos a respeito dos 50% do que compõe a matriz, que é a parte inorgânica, formada pelos cristais de hidroxiapatita, que é a apatita orgânica. Vamos dar continuidade falando a respeito dos outros 50% da composição da matriz óssea, que é o seu constituinte orgânico. Tá? Então, a matriz óssea, no que diz respeito à sua parte orgânica, que é o osteoide, ela é formada principalmente por proteínas colágenas. Cerca de 95% da parte orgânica do osso é constituída de proteínas colágenas, onde o colágeno do tipo 1 predomina largamente em relação ao colágeno do tipo 5, por exemplo. E os outros componentes que são proteicos e que não são colágeno propriamente dito são chamadas de proteínas não colágenas. Essas outras proteínas não colágenas, elas garantem as características típicas do tecido ósseo. Então, são proteínas como a cialoproteína óssea, osteocalcina, osteopontina, osteonectina. Todos esses componentes proteicos, colágenos e não colágenos, além de proteoglicanas, são produzidos pela célula chamada de osteoblasto. Então, inicialmente, a célula determina uma matriz orgânica que é o osteoide, formado de proteínas colágenas, não colágenas e proteoglicanas, e posteriormente ela vai lançando estruturas chamadas de vesículas da matriz, e essas vesículas da matriz elas vão sendo os locais em que os cristais eles vão se depositando, que a gente chama de nucleando, e vão crescendo a partir daí. Então, essa associação desses componentes colagênicos com os cristais são o principal recurso através do qual a dureza do osso também ganha características de resistência, diminuindo a sua friabilidade. Na sequência, vamos abordar as formas de se classificar o tecido ósseo. Aliás, quais são os tipos de classificação possíveis para o tecido ósseo. Tá? Então, nós vamos abordar a classificação do tecido ósseo baseado no aspecto da forma, da anatomia da estrutura externa do osso. Depois nós vamos abordar as classificações que são mais próprias da histologia, que são as classificações quanto ao aspecto macroscópico, que é aquele que a gente classifica ao olhar um corte histológico sem a ajuda de microscópio, e posteriormente a classificação dita microscópica, que é aquela classificação que só pode ser feita com a ajuda do microscópio, porque a partir daí nós vamos esclarecer como que os constituintes se organizam. Existe uma diferença entre tipos de ossos a partir da organização dos constituintes, principalmente das fibras colágenas, e dos cristais, como ele vai ajudar na organização estrutural de tipos diferentes de osso. Então, o primeiro tipo de classificação que nós vamos empregar é uma classificação mais típica da anatomia propriamente dita do que da histologia. Mas aqui eu vou citar
esse tipo de classificação, porque para o tecido ósseo ele também é empregado. Então, nós temos os ossos, quanto à forma, classificados como chatos, curtos e longos. Os ossos curtos são aqueles que apresentam comprimento, largura e espessura muito próximos entre si. Então, nós temos, por exemplo, aí a patela, que é o ossinho do joelho, os ossos do carpo, que são esses da mão, os ossos do tarso, que são os do pé. Depois nós temos os ossos chatos. Os ossos chatos, eles são ossos finos e achatados. Eles geralmente possuem uma estrutura que lembra um sanduíche, contendo uma região externa chamada de cortical, uma região interna chamada de cortical interna e uma região intermediária, que é a díploe. Esses ossos chatos são, por exemplo, esses que formam os ossos do crânio, frontal, parietal, temporal, né? São ossos chatos. E os ossos longos, eles têm um comprimento maior do que a largura. Então, por exemplo, o fêmur, que é o osso mais longo do corpo, tá? Então, dentro desse aspecto anatômico, nós temos uma forma de classificar os ossos. A próxima classificação que nós vamos empregar para o tecido ósseo é uma classificação chamada de classificação macroscópica. A classificação macroscópica, ela é uma classificação mais comum da histologia do que em relação à forma especificamente, que é mais comum da anatomia. E nessa divisão macroscópica, nós identificamos regiões distintas no osso, né, com características distintas, quando nós observamos cortes a fresco, né? O que são cortes a fresco? É quando eu pego o osso, que eu faço um corte nele, e aí esse corte ele pode ser um corte longitudinal ou um corte transversal, e eu vou olhar este osso sem o auxílio de nenhuma lente de aumento. Então, eu vou olhar ele como ele se apresenta, e aí nós vamos visualizar o quê? Nós vamos visualizar que existem duas áreas diferentes entre si e distinguíveis. Uma que a gente chama de parte compacta, que é a região também chamada de cortical, ou osso compacto, ou osso cortical, e uma parte de osso que tem um aspecto mais esponjoso, que é o tecido ósseo esponjoso ou o osso esponjoso. Nesse esquema que nós estamos visualizando, nós temos um osso longo seccionado longitudinalmente e lá no fim uma secção transversal. Então, por essa secção longitudinal, nós visualizamos que a maior parte da diáfise do osso, ela é formada por uma região de osso denso, que é chamado de osso compacto. E internamente existe uma regiãozinha que não dá para ver nesta imagem, não foi representada, mas mais internamente da região compacta da diáfise desse osso, nós temos um pouco de osso esponjoso. Então, na diáfise, predomina muito mais o osso compacto do que o osso esponjoso, que fica um pouco, uma pequena espessura que reveste internamente. E é justamente essa região aí interna onde está o espaço que fica ocupado pelo tecido reticular que forma as células do sangue, que nós denominamos de medula óssea. Então, este espaço aí, ele é chamado de canal medular. O canal medular ocupa um espaço, por exemplo, neste osso longo, que é o canal central, que é o canal medular. E ele perpassa a longitude de toda a diáfise. No caso das extremidades do osso, que são as epífises, nós temos uma organização macroscópica do osso de maneira diferente da diáfise. Nas epífises, nós temos que a porção mais externa, que reveste externamente, é de osso compacto, e a região interna, que ocupa a maior parte da epífise, é de osso esponjoso.
O que diferencia o osso esponjoso do osso compacto é justamente a quantidade de matriz óssea por unidade de área. Enquanto no osso compacto, o osso ele está bem compactado, então o termo ele é bem esclarecedor. E na região esponjosa nós temos muitas trabéculas que são, intercomunicadas por esses espaços internos. Então eu tenho muito mais espaços internos dentro do osso, trabéculas ósseas, que estão, formando o osso esponjoso. Então, na região deste osso aí, a epífise ela tem muito mais osso esponjoso do que o compacto, que forma a região periférica. Então, no caso, essas regiões que são os espaços internos do osso esponjoso, ela também fica preenchido por tecido reticular hematopoético. Então, o tecido reticular hematopoético, ele ocupa tanto o canal central, que é o canal medular, quanto esses espaços internos do osso esponjoso. Resumindo, macroscopicamente, ou seja, num corte do osso realizado com o osso seco, nós podemos identificar duas regiões diferentes de compactação de osso. Uma região bem densa de osso, chamada de osso compacto ou cortical, e uma região onde eu tenho muitas cavidades intercomunicantes e trabéculas ósseas, que é o osso esponjoso. Dentro da parte onde nós temos esse osso compacto, está localizado o canal medular, que é preenchido pela medula óssea, que nós vamos comentar em breve as características dela. Então, em linhas gerais, nós temos que tanto o osso compacto quanto o osso esponjoso, eles diferem entre si, basicamente em relação à quantidade de matriz orgânica por unidade de área, porque do ponto de vista histológico, ou seja, do ponto de vista dos componentes que formam tanto o osso compacto quanto o osso esponjoso, eles são iguais entre si. A matriz orgânica é formada por 50% de cristais de hidroxiapatita e a parte orgânica, que é 50%, formada de proteínas não colágenas, colágenas e proteoglicanas. Essa constituição e também a celularidade é similar, osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, compondo também o osso compacto e o osso esponjoso. Porém, esses componentes que eu estou comentando, eles são vistos apenas microscopicamente, por isso ele fará parte da classificação microscópica. Macroscopicamente, eles não são vistos, embora eles componham tanto a parte de osso compacto quanto a parte de osso esponjosa. Para concluirmos a nossa parte 1 da aula de tecido ósseo, do capítulo de tecido ósseo, vamos abordar a diferença que existe entre a medula óssea, que pode ser classificada como medula óssea do tipo vermelha ou medula óssea do tipo amarela. Como já havíamos abordado anteriormente, a medula óssea é um tipo de tecido conjuntivo reticular ou hematopoético que ocupa os espaços internos dos ossos. Esses são duros e rígidos e protegem esse tecido mole que se aloja aí no seu interior. Então, por exemplo, nós temos dois tipos de ossos longos aí representados, onde da esquerda, nós visualizamos, ocupando o canal medular, um tecido que se caracteriza por ter uma coloração vermelha. E do lado direito, ocupando o canal medular, um tecido que se caracteriza por ter uma coloração amarela. Essa coloração é a coloração visualizada a fresco, ou seja, eu não preciso de técnica histológica nenhuma para identificar essa coloração quando eu faço um corte longitudinal do osso. Então, eu tenho ossos que possuem no seu interior a medula óssea do tipo vermelha e ossos que possuem no seu interior a medula óssea do tipo amarela. Bem, a medula óssea vermelha, ela é caracterizada por ser formada
pelo tecido reticular ou hematopoético, aquele responsável por formar as células do sangue. Essa medula óssea, ela é a medula óssea que compõe os ossos de praticamente 100% dos ossos do recém-nascido, porque o recém-nascido ele precisa produzir uma quantidade muito grande de células do sangue, porque o organismo está em franco processo de desenvolvimento. Então, no primeiro ano de vida do indivíduo, ele praticamente dobra o tamanho de quando ele nasce. Então, há uma tremenda necessidade de produção de células do sangue para aumentar o volume e para substituir aquelas que vão morrer por causa do seu tempo mesmo de vida, né? A partir do momento em que o indivíduo começa a crescer, ele vai necessitando de uma quantidade menor de novas células do sangue e uma taxa de renovação também menos acelerada. Isso implica dizer que ele não precisa ter em todos os ossos do corpo uma medula óssea vermelha, porque embora aí dentro não pareça ser muito volumosa, mas na verdade esse tecido ele é altamente ativo, então a taxa de produtividade de células tronco que existe aí e de multiplicação e de especialização e de geração de novas células é muito grande. Então o que vai acontecer? No momento que o indivíduo ele estiver reduzindo as necessidades de renovação de células do sangue, de produção de células novas, parte desta medula óssea vermelha, ela vai sendo invadida por células que armazenam gordura, que são chamadas de células adiposas. Então, as células adiposas, elas começam a invadir esse espaço aí do canal medular e da parte esponjosa do osso, e ela vai modificando essa característica de coloração, porque quem dá a coloração da medula óssea vermelha são principalmente as células da linhagem vermelha do sangue, que são os glóbulos vermelhos. Então, por causa da cor dos glóbulos vermelhos, é que a medula óssea ela é vermelha. No caso da medula óssea amarela, quem confere esta cor à medula óssea amarela são as células adiposas. Então, a gordura que está aí contida nessas células é responsável por conferir uma cor amarela à medula óssea que recebe esta denominação. Então, nos ossos do adulto, a quantidade de medula óssea amarela é muito superior à quantidade de medula óssea vermelha, tá? No entanto, caso o indivíduo sofra, por exemplo, um acidente, tenha uma hemorragia e precise aumentar a taxa de produtividade de células do sangue, as células tronco que permanecem na maior parte do canal medular e dos espaços medulares pode reativar áreas de medula óssea vermelha que passaram a ser amarelas, fazendo com que elas voltem a ser vermelhas novamente e passam a produzir sangue até que a quantidade seja restabelecida e que a normalidade tenha se restabelecido. A partir daí, essa medula óssea volta novamente a ser amarela. Então, existe uma possibilidade de controle. Se houver necessidade, a medula óssea que se transformou em amarela torna-se vermelha por um período de tempo até que se recomponha a quantidade de sangue necessário para que ela então novamente retorne às características de medula óssea amarela. Bem, pessoal, estamos chegando aqui à conclusão da nossa videoaula 1, que abordou aspectos aí introdutórios do assunto tecido ósseo. Então, até breve. Fui!